No amanhã ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Só estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, 9h05, transmitindo diretamente aqui do Templo Escola Casa de Lei, em São Paulo. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Casa de Lei, um templo, como eu disse, localizado no bairro da Penha, no estado de São Paulo. Quero agradecer o carinho da audiência de vocês, não só que está nas redondezas aqui, próximos de nós, no estado de São Paulo, mas o Brasil todo e de muitos países que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado de verdade pela confiança, credibilidade que nos dá aqui. E vamos lá, vamos dar início então a mais um programa. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, nosso programa é dedicado a responder perguntas, a conversar com os ouvintes. Então, todos aqui podem participar. E você que está sempre nos ouvindo já sabe o nosso sistema. Corre para mandar sua pergunta. Já eu passo os contatos para vocês. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, a Vânia que semana passada não estava bem, né? Estava aqui quase desencarnando de gripe. Verdade. Né, mas tudo bem, passou. Não, mas foi uma fase que todo mundo, acho que o frio veio do nada. Foi. Né, e pegou um monte de gente, assim, um monte de gente estava gripado que a gente conhece. O próprio Gero, do programa Umbanda do Bem. Na terça-feira não participou, Na terça estava acabado, né? É verdade. A gripe pegou e destruiu mesmo todo mundo, assim. Sim. Eu dei sorte, né? Mas eu também pego Pai gripe. Engels também agora no evento, também, é verdade, né? Ficou acabado, né? Sim. Bom, é isso aí, então. Vamos lá, vamos dar início ao nosso programa. Quem quiser participar, mandar perguntas, mensagens, nós estamos com 3 canais à disposição. Um é o Facebook, que é a página Templo Escola Casa de Lei, que é a página do nosso templo. Você curte a página e envia a sua pergunta como mensagem. Você pode enviar também através do meu perfil pessoal, que é Alain Barbieri. Temos também o e-mail casadelei@gmail.com. Participem à vontade. Bom, vamos lá, que hoje tem bastante pergunta. E como todo programa em que a Vânia participa, ultimamente, os últimos, ela tem participado, e nós sempre temos uma mensagem para abrir o nosso programa. E hoje foi separado um conto do livro Contos da Índia, da editora Madras. Quero agradecer imensamente a Madras, que sempre tem nos enviado os livros, e fazemos questão de indicar aquilo que realmente é bom, né? E esse é um dos livros da editora, que é fantástico, e para quem gosta de ter, né, um material para reflexão e complementar os seus estudos, porque os contos, a gente vai chegar nele agora, é interessante que eles nos despertam coisas morais e algumas reflexões do dia a dia. Isso é muito 10. Né? Eu acho que é bacana a gente ter um material não só científico e complexo, mas algo do dia a dia, algo que a gente pode pegar, ler, reler e rever uma mensagem, enfim, é sempre válido. E a Vânia vai ler hoje uma pra gente que foi separada especialmente para o programa de hoje. Vânia, por favor, do livro Contos da Índia. Ok. Bom, quem não tiver o livro, ou quem tiver, se quiser acompanhar, a página é a 75, o título é Colheita Divina.
Um dia um fazendeiro disse a Deus: com todo respeito, quero lhe pedir um grande favor. Conceda-me só um ano em que os elementos se comportem de acordo com os meus desejos, e lhe mostrarei que posso produzir tanta comida na aldeia que não haverá mais fome. Deus aceitou e lhe deu um ano perfeito. O fazendeiro não se cabia em si de tanta felicidade. Quando queria sol, havia sol. Quando queria chuva, havia chuva. Não havia insetos, ventos fortes, relâmpagos. Os talos dourados do milho cresciam rápidos e altos. Tudo era absolutamente perfeito. Mas quando chegou a época da colheita, não havia grão dentro, só espigas. O fazendeiro estava aterrorizado e perguntou a Deus: o que aconteceu? Como pode ser? Por quê? E Deus respondeu: porque você evitou tudo o que era negativo. O grão não pode adquirir força. O esforço, os contratempos e os desenganos são necessários. As chuvas são necessárias. Os trovões e os relâmpagos são necessários. Tudo isso mexe com a alma dentro do grão. Moral da história: a noite é tão necessária quanto o dia. Se não experimentarmos a tristeza, a desilusão e a infelicidade, nunca saberemos o que é a verdadeira felicidade. Maravilhoso, do livro Contos da Índia, editora Madras. Belíssimo, né? E às vezes a dificuldade, né, por mais que pareça um castigo, ou às vezes a ideia, né, de que é muita ideia, às vezes, de muitos umbandistas, quando você se relaciona com o orixá, pelo fato de oferendá-lo, de fazer um culto, uma deitada, um amaci, pensar que a partir dali, mais nenhum problema pode acontecer. Quando você, aquela ideia do fechar o corpo também, né, quando você se relaciona com o divino de alguma forma, acreditar que nada de ruim mais vai acontecer e pedir que nada de ruim me aconteça. Eu acho que diante deste conto muito reflexivo, por sinal, a gente pode muito mais pedir que a gente tenha capacidade para superar os obstáculos que vão vir. Todos os obstáculos, dificuldades, eles sempre vão nos fortalecer, eles sempre vão nos amadurecer. A gente precisa superar. Né? Se você compara uma vida de alguém que teve dificuldades e de uma vida com alguém que não teve dificuldades, o aprendizado que esta pessoa que teve, com certeza é muito maior diante de algumas situações da vida do que aquela que não teve. Né? Então, a gente só sabe quando a gente passa. A gente só sabe quando a gente vive. Então, às vezes, certas dificuldades são necessárias mesmo para o nosso amadurecimento. Com certeza. Muito bacana, muito bacana. Bom, vamos lá, vamos iniciar então aqui o nosso programa, as perguntas. Eu já estou adicionando o pessoal no Face, Alan Barbieri. É o meu nome aqui no Face, página Templo Escola Casa de Lei, o e-mail casadelei@gmail.com. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou passar aqui é da Adriana. Alan, boa noite. Há anos minha família sofre com a obsessão de um espírito. Já fomos em diversos centros e nada resolveu. Qual a orientação que você nos dá? O que devemos fazer para nos proteger? Adriana, obrigado pela participação. Seu rosto é familiar. Eu acho que você esteve na palestra de obsessão espiritual lá no templo, se eu não me engano. Depois você me confirma isso. Se você for você mesmo, você vai lembrar que, na verdade, eu... Ah, tá, você está citando que realmente foi. Então, você vai lembrar que nós citamos algumas lições, né, algumas observações que são essenciais para a gente poder evitar uma obsessão e impedir ou interromper uma. Né? É claro que há um conjunto de coisas. Cada caso é um caso, cada pessoa vai refletir isso de uma forma. A obsessão espiritual vai agir de uma forma diferente. Agora o que tem que ver é o seguinte, você já for em diversos centros. É importante ter consciência, Adriana e ouvintes, que a obsessão espiritual ela não vai terminar necessariamente quando você entra no centro e faz um processo, um trabalho, uma desobsessão espiritual em um centro espírita, um centro de umbanda, seja onde for. Não é aí que acaba necessariamente a obsessão. Aí é o começo, né, é o início do término
da obsessão. Você, neste momento, está aberto a interromper essa obsessão. A qualquer momento ela pode voltar. Então é importante vocês, a família em si, se tiver consciência dessa obsessão, é tentar identificar o que está atraindo. Né? Porque o espírito que está obsediando, ele só permanece porque há uma brecha, porque há um espaço. Não há possibilidade de um espírito das trevas influenciar a nossa vida se nós não estamos receptivos. Assim como não há como um guia espiritual nos auxiliar se nós não estamos receptivos. O bem só tem acesso quando estamos bem. O mal só tem acesso quando estamos mal, vibracionalmente falando. Então é importante vocês, em conjunto, tentarem estudar o que está acontecendo. Existe um problema, existe uma raiz disso. O que está atraindo esse espírito? Em que momento vocês percebem a presença dele? A gente sabe que nem tudo é espiritual, mas se vocês identificam e afirmam que há um espírito, é hora de vocês conversarem e falar, bom, alguma coisa precisa mudar. Vocês têm que barrar essa porta. Não adianta eu falar, olha, você faz o seguinte, faz uma firmeza para Exu lá na porta da sua casa, que esse espírito nunca mais vai entrar. É mentira minha, eu vou estar te enganando, porque ele vai entrar. Porque a porta para a entrada do espírito não é a porta da casa, é vocês. Vocês é a passagem. Vocês são a passagem para esse espírito. Não é a porta. Então não adianta a gente fechar uma porta energética na casa, envolver essa casa toda com uma energia e não vocês mesmos estarem receptivos a essa força. Tá? Além de, que eu sempre recomendo, pode parecer redundante, mas eu vou repetir. Precisamos adotar um ritual na nossa casa. Eu não posso ser religioso, eu não posso ser espiritualista, eu não posso ser devoto só dentro de um terreiro. Eu não posso buscar ajuda só dentro do terreiro. Esperar o dia da gira para conseguir ajuda. Eu preciso diariamente ou semanalmente, seja como for, mas que eu tenha um ritual na minha casa de oração, defumação, seja o que for, o mais simples que houver, mas que eu traga o sagrado para dentro da minha casa. Eu preciso convidar o sagrado para dentro da minha casa. Ele habita à nossa volta. Deus, os orixás, os guias já nos acompanham, já nos envolvem. Mas, se a gente não está receptivo a essa força, dificilmente ela vai interferir. E nunca se esqueça, o bem sempre sobrepõe o mal. Não há força negativa superior à força do bem. Então, se estamos bem, não há como sermos influenciados, Adriana. Então, é um conjunto de coisas. Inicialmente, se há possibilidade, eu recomendo da família tentar entender. Se é discussão, se tem que ver o que está acontecendo, qual que é a causa de tudo isso. Está tendo uma obsessão, o que está causando? A obsessão está levando a brigas, a discussões, a agressividade, a ofensas, o que está acontecendo? Entendendo isso, vamos evitar isso. Vamos evitar as brigas, vamos evitar as discussões, vamos evitar aquilo que pode ser o resultado da obsessão. Em conjunto, tentar realmente manter paralelo a isso um ritual dentro da sua casa, de defumação, de oração, não sei da forma que vocês podem se administrar. E também um acompanhamento em algum centro espírita de Umbanda. Claro que eu recomendo um de Umbanda, mas aquilo que vocês tiverem acesso e mais afinidade. Tá, Adriana? É isso que eu recomendo a vocês. É um conjunto. Uma coisa só não soluciona nada, com certeza. Ok? Obrigado pela participação, tá? Seja sempre bem-vindo, inclusive. Vânia, por favor. Passo sim. Bom, aqui é o Antônio Carlos. Olá, Alan, boa noite para você e para todos que fazem parte do programa Casa de Lei. Boa noite, Antônio. Eduardo. Boa noite, meu nome é Eduardo, como eu já disse. Eu gostaria que você me falasse um pouco das guias, quais as suas funções e a ligação com a casa e com o médium. E como fica quando mudamos de terreiro. Bacana. É o Eduardo. Tá, Eduardo, obrigado pela participação. A guia primeiro que é algo bem particular, né? Existem as guias padrões, né? Falando em cores, né? As cores dos orixás, que são padrões de toda a casa, por exemplo, a branca de Oxalá, aquela das 7 linhas, enfim.
Cada terreiro vai utilizar de um recurso diferente. Uns utilizam do cristal, outros utilizam da miçanga, outros utilizam do cascalho, aqueles cascalhos de pedras. O que a gente sempre tem que pensar é que a guia, ela é um campo energético criado ali, concentrado de energia daquela força, daquele orixá, daquele guia. Então a gente trata este elemento, né, como parte do sagrado. Eu não ponho a minha guia para andar na rua. Algumas pessoas até perguntam pra gente, a guia que eu uso no terreiro, se eu não estiver me sentindo bem, eu posso usar para ir trabalhar? Eu sempre falo não, porque a guia do terreiro é do terreiro, a guia para você andar no seu dia a dia, caso você precise, tem que ser outra. Tá? Então, este elemento, ele, primeiro, por concentrar energia no momento dos trabalhos, já nos limpa muitas vezes, já nos prepara, nos energiza e, principalmente, abre mais um laço energético com aquela entidade, com aquele orixá. É sempre importante ressaltar que a quantidade de guias não faz um bom médium. Não se define um bom médium porque ele está com 500 guias no pescoço, cheia de semente de não sei aonde. Isso não classifica um bom médium. Ok? E cada casa vai seguir o seu procedimento. É sempre importante não comprar a guia que você gosta. Poxa, eu gostei dessa guia, achei bonitinha, vou levar. Não. Espera o guia pedir. Às vezes você olha uma guia, acho que nem uma vez a gente foi numa loja de umbanda, achei uma guia de caboclo maravilhosa. Falei, se eu comprar eu tenho que deixar pendurado, porque o caboclo não vai usar. Não é porque eu gostei que o caboclo precisa. Né? Porque o seu gosto pessoal não é a necessidade espiritual. Tá? Então é importante quanto a guia, deixar com que o guia peça. E para a guia ser boa, não precisa ser complexa. Né? O guia tem que pedir, olha, eu quero 77 miçanga dessa cor, eu quero 3 cascalhos dessa, eu quero semente daquela, eu quero pena, eu quero não sei o quê. A guia boa não é a complexa, a guia boa é a guia certa. O guia às vezes pede uma guia branca e vermelha, branca e azul, branca e preta, preta e branca, sei lá, e é o suficiente para ele. Então não pense que a guia cheia de coisa é a melhor do que aquela mais simples. Ok? Então a guia é um elemento importantíssimo dentro do ritual de Umbanda e precisa ser entendida dessa forma, como algo sagrado. A gente acaba os trabalhos, sempre recomendo aos médiuns, acabou os trabalhos, tire a guia, tem um saquinho branco reservado, coloque a guia lá dentro, guarda, põe na sua maletinha, leva para casa, sempre. E detalhe, a guia é do médium, não do terreiro. Há alguns terreiros que fornecem aos médiuns uma guia específica que às vezes está ligada ao orixá da casa, que às vezes está ligado ao guardião, ao mentor daquela casa. Há casas que fazem isso. É outra particularidade. Muitas vezes, quando o médium vai embora, ele tem que devolver essa guia. É como se fosse um comprometimento ali com aquela causa, né? Mas a sua guia, aquela que o seu guia pediu, é sua. Vai te acompanhar. E se um dia ele pedir outra, ele vai pedir outra e aí vai também orientar como se desfazer daquela. Ok? Mas é um elemento importantíssimo e sagrado dentro da Umbanda. Obrigado pela participação. Bom, Conrado é outro irmão nosso aqui que sempre participa do programa. Obrigado, Conrado. Boa noite, irmão. É correto afirmar que Exus têm a energia vibratória bem próxima das nossas, pois desencarnaram há pouco tempo? Se sim, eles teriam uma evolução menor do que as de Caboclo ou Preto Velho? Muito obrigado e axé. Ele coloca uma observação. Como faço para ganhar uma camiseta do Templo Escola Casa de Lei? Conrado, se soubesse tanto de gente está pedindo essa camiseta, viu? Mas bacana, a gente vai fazer o seguinte, eu vou sortear na rádio. Alguma das próximas semanas eu vou estar sorteando na rádio e participa. Ok? Muito, muito bacana. Na casa a gente vende a preço de custo para os médiuns da casa. Né? Se você um dia tiver interesse, é o preço que a gente paga na pessoa que estampa, a gente revende para o pessoal. É mesmo para o pessoal poder usar uma roupa branca do templo. Né? Mas se você quiser, depois eu te passo. Ok? Muito, muito obrigado, viu, Conrado? Mas a gente vai sortear aqui na rádio. Agora, quanto à sua pergunta, vamos lá. O fato da gente dizer, ou até ouvir muito dizer, né, que Exu tem a energia muito próxima da humana, a gente não pode confundir com os nossos hábitos, vícios, manias. A energia está diferente de comportamento. Uma vez eu vi um vídeo na internet de um rapaz incorporado de um Exu, fazendo algumas barbaridades, né? E aí o pessoal estava comentando embaixo, criticando, o que é natural.
a crítica à democracia na internet. Dizendo que ele estava errado, que ele não podia fazer isso, e ele respondia para todo mundo. Eu faço isso porque o Exu é muito próximo da gente, vocês não entendem. E na verdade, a gente não pode confundir, né, a proximidade que é dita sobre Exu com o comportamento que nós temos. Se eu sou uma pessoa mesquinha, raivosa, melindrosa, chatinho, o Exu não é assim. A proximidade de Exu, estamos falando principalmente do arquétipo, daquele indivíduo que assume que errou e que hoje, com esta oportunidade que recebe, vem ajudar a gente a não errar. Quem é melhor para ensinar a você a não errar do que aquele que errou? Só aquele que errou pode te dizer, olha, não faz isso que vai dar porcaria. Né? Então, Exu, a sua figura, primeiro que vem para nos deixar mais à vontade. Né? É muito mais fácil você contar um problema pessoal ali que você tenha para um Exu, talvez, do que para uma preta velha. Um exemplo, não que nós não contemos os nossos problemas para as pretas velhas, mas eu digo que as pessoas se sentem muito mais à vontade para falar alguma coisa da sua vida pessoal, muitas vezes, para Exu, porque você está vendo ali alguém que está próximo de você. Veja que é uma figura. É a figura de alguém que entende o que eu estou falando. Aqui a gente já tem um arquétipo daquele que errou, né, e que hoje vem para nos ensinar a não errar. Isso é proximidade. A proximidade ela é também simbólica. Ele se coloca como próximo para que a gente possa ter liberdade para conseguir falar ali tete a tete, né, sem nos sentirmos superiores ou inferiores. Parece que é alguém que a gente conhece há muito tempo. A proximidade que os Exus nos dão, a liberdade, né, de conversar naturalmente. Agora, quando tem a evolução menor, de forma nenhuma. Exu é tão evoluído quanto os outros guias. Não desclassifica, não desmerece o Exu por essa questão. É claro que são espíritos que, de alguma forma, para lidar com essas energias mais densas, alguma afinidade ele tenha com essas energias mais densas. Mas isso não faz dele pior, né, de um nível vibracional e de evolução menor que os outros. É apenas um campo de atuação. Exu atua na esquerda, no negativo, porque assim é necessário. Assim como a gente tem, por exemplo, pretos velhos que trabalham mais na energia negativa. A gente tem caboclos que atuam também na energia negativa. Entende? Isso não desmerece a linha. É apenas uma... que infelizmente o papel, a figura Exu mesmo, foi muito massacrada, né? Você vê Exus fazendo barbaridades, ou pessoas, né? Me corrigindo. A gente vê pessoas fazendo em nome de Exu barbaridades, que é um grande absurdo. Então, eles estão muito próximos de nós, sim, mas não tem nada a ver com o nosso comportamento chato, né? Mesquinho, do ser humano como um geral. Tá? Eles estão muito além disso. E quando incorporam, só complementando, Conrado, e quando incorporam, colocam para fora, muitas vezes, a emoção do próprio médium. Exu é um exímio em expor o negativo do próprio médium. Então, às vezes, você vê um Exu incorporando sendo... se você vê, para colocar um ponto final aqui já no assunto, que tem bastante pergunta, mas se você vê um Exu fazendo barbaridade, aquilo é muitas vezes o íntimo do médium acumulado, que está sendo exteriorizado pelo Exu. O Exu está colocando para fora as barbaridades que esse médium carrega dentro de si. Aproveitando a pergunta do Conrado, no dia 26 de agosto, é isso? Eu acho que é isso. Agora em agosto, a gente vai ter no Estudar em Casa o curso de Exu, curso online de Exu, Fundamentos de Exu, ministrado por mim. Muito esperado esse curso, muita gente estava pedindo, a gente estava segurando por muito tempo. Esse curso passou por uma regravação, conteúdo fantástico, já está lá no site estudaremcasa.org.br, todos são bem-vindos. Fundamentos de Exu. Eu vou falar desde a origem mitológica de Exu, seu culto na África, até as oferendas na Umbanda, o seu culto na Umbanda. Muito bom, muita coisa para se estudar lá e todos aí são bem-vindos, tá? estudaremcasa.org.br.
Confirmando, é dia 28 de agosto mesmo. 28 de agosto, mas as inscrições já estão abertas. Sim. Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar, Vânia? Vamos sim. Posso passar daqui? Por favor. Tá. Bom, do Eduardo já passei, né? São tantas que a gente até se perde, né? Deixa eu só ver aqui. Rafael, boa noite. Gostaria de saber em que força trabalha seu Zé Pilintra, pois muitos dizem que ele não é Exu. Por quê? É porque ele não é Exu. Porque ele não é Exu. Na verdade, assim, o que acontece... A gente aqui na rádio, inclusive, tem um programa chamado Amigos do Seu Zé, apresentado pela mãe Mônica Berezutti, pelo pai Marcelo Berezutti, com a participação da Lu, dos médiuns do templo, alguns médiuns da casa que fazem parte aí desse projeto, que está com a gente há cerca de quase 3 anos, né? A mãe Mônica é alguém que eu quero muito bem, minha mãe espiritual, e acho que um programa melhor para você aprender sobre Zé Pilintra é lá, né? Porque lá é focado no fundamento do Zé Pilintra. Se você ouvir o primeiro programa até hoje, até o que ocorreu segunda-feira agora, ontem você vai ver que tem fundamento demais. Ali você estrutura um fundamento de uma linha ali. Mas basicamente, respondendo para você, Zé Pilintra não é Exu. Zé Pilintra é uma linha à parte. Há casas que cultuam Zé Pilintra como mestre, com uma linha específica dos mestres, e Zé Pilintra se manifesta nessa linha. Há casas, assim como a da mãe Mônica, que se manifesta na linha dos baianos. Se eu não me engano, Marcel Oliveira, do Templo de Umbanda Mãe Divina, do programa Mãe Divina aqui da rádio também, que vai lançar um livro, Zé Pilintra, agora, ele tem um mentor espiritual, um Zé Pilintra, e se eu não me engano, o Zé Pilintra lá trabalha também na linha dos baianos. Eu acho, tenho quase certeza. Mas depois eu vou confirmar e repasso para vocês. Mas a maioria hoje que a gente encontra da manifestação do Zé Pilintra é na linha dos baianos. Por quê? Porque Zé Pilintra é uma linha muito flexível. A gente encontra na linha de Exu, a gente encontra na linha de Preto Velho, a gente encontra na linha de baianos, a gente encontra na linha de mestres. Eu já vi na linha de boiadeiro, não boiadeiro Zé Pilintra, mas uma entidade Zé Pilintra se manifestando em diversas outras linhas. O que é fascinante, mostra a flexibilidade dessa entidade. A ideia da malandragem, né? O jogo de cintura, a fácil adaptação. Mostra claramente também a figura Zé Pilintra aí, a figura deste boêmio, do malandro, né? Conseguindo se adaptar em diversas energias. A energia de uma linha de baiana é diferente de uma energia de uma linha de Exu. E Zé Pilintra se manifesta, se for preciso, tanto na de baiano quanto na de Exu. É diferente você ver um caboclo pena branca na linha de Exu. Você não vê, obviamente. Então Zé Pilintra é tão flexível, capaz de se adaptar a essas diferentes nuances vibratórias. Né? E é fascinante e adorado, né? E cultuado por tanta gente, mesmo por aqueles que não são filhos de Zé Pilintra. Que tem, né, o seu Zé aí como um dos mentores espirituais. Há muito que se estudar. Eu acredito que esse livro do Marcel que está saindo vai trazer muita informação para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais. Eu ainda não li, mas conhecendo o Marcel eu sei da qualidade, imagino a qualidade do material que ele vai fornecer no livro. Já me disseram que é fantástico. Tá, então acho que é isso. A resposta seria essa mesmo, né? Obrigado, viu, pela participação, meu irmão. Quer passar mais uma daí? Passo sim. Primeiro do Gil Cunha. Boa noite, amigos. Estou ligado no programa e também na vibração. Axé de Ogum unirá a todos. Axé, meu irmão. Obrigado. Bom, venho aqui do Fábio Alves. Gostaria de saber sua opinião com relação à firmeza do anjo da guarda. Mesmo existindo as firmezas dos nossos guias, mestres e mentores, ela sempre se faz necessária? Tenho o hábito desde criança de acender vela do anjo da guarda por orientação da minha mãe. Bacana. Bom, vai muito também da prática que você segue, né? Não é o se faz necessário, o que a casa que você frequenta exige. Eu recomendo sempre, olha, se você puder ter uma vela do anjo da guarda acesa, tenha. Não é só o fato da vela, a vela não é só uma ponte, né, psicológica. A vela, por si só, é um elemento ativo e vivo que está aceso ali. Né? E detalhe, que tem que ser sempre
lembrado que quando você tem uma vela do anjo da guarda acesa, não é assim, você acende e daqui 7 dias você vai lá acender outra. Você precisa diariamente se conectar a essa força que ali está afirmada. Né? Eu preciso ir lá, ajoelhar, ativar aquela força de novo, pedir, agradecer por aquele dia, encerrar o ciclo, no dia seguinte fazer novamente, agradecer. Isto é ter um contato com essa força guardiã, o anjo da guarda. Eu preciso me relacionar diariamente, porque senão aquilo não tem ação, não tem força. Não adianta eu só acender a vela, porque ela não vai ter diretamente função alguma. Eu preciso recorrer e reativar essa força o tempo todo. Tá? Então, se você tem as suas firmezas dos guias, orixás, e se eu imagino que se você tem a firmeza dos guias, orixás, é porque os guias pediram. Aí eu vou recomendar a você, pergunte aos guias o que eles acham que precisa. Se precisa de algo mais. Nem sempre precisa. Às vezes precisa. Por exemplo, eu também tenho todas as minhas firmezas e ainda assim é exigido que nós tenhamos a vela do anjo da guarda acesa. Mas você tem firmeza, tem tronqueira, não sei o que, não só no terreiro, mas na minha casa. Né? E ainda assim é exigido pelo mentor que se mantenha a vela do anjo da guarda acesa. Procedimento particular. E assim a gente repassa no templo. Quem pode, mantenha acesa. Essencial. Porque é um elemento vivo, ativo, que está conectado e envolvendo a nós o tempo todo, 24 horas por dia. Por isso, é importante. Tá? Agora, se você já tem, não vê necessidade, o seu guia não te orientou a fazer, não faça. Obrigado, viu, meu irmão? Seja sempre bem-vindo aqui. Bom, eu vou passar aqui da Marisete, tá? Marisete okay. Leandro. Boa noite. Existem uns sinos que são tocados nos centros, alguns de cobre e outros de prata. Qual a função deles dentro do terreiro? A Marisete, ela disse que vai fazer o curso de Exu e o de Pombagira foi maravilhoso, que você é ótimo e parabéns. Obrigado, Marisete. O Pombagira a gente está regravando, só que só entrou ano que vem. Né? O Pombagira aconteceu agora no começo desse ano, né? E só vai acontecer agora ano que vem também. O de Exu também vai acontecer agora em agosto e depois só em agosto do ano que vem. Uma vez por ano. Imperdível de verdade. E obrigado, viu? Agora, quanto ao sino, algumas casas utilizam, até substituindo o adjá. Eu já vi casas que não usam adjá e que usam sino. Ou que nem usam sino e nem o adjá, mas enfim. O sino muitas vezes entra também para ativar uma força, para acordar uma força, para abrir a gira, para chamar o orixá, para chamar a entidade. Eu já vi o uso do sino desta forma. Tá? A fato de ser cobre ou dourado é muitas vezes a cor que está ligado ao metal, né? Que está ligado ao orixá da casa, assim como o adjá. Mas, basicamente, ele tem essa função de ativar uma força, acordar uma energia, né? Abrir a gira, enfim. Deve ter uma simbologia toda por trás da casa que utilize desse recurso. Mas, basicamente, é isso. As casas que eu vi e questionei diziam que era para substituir o adjá, que não usavam e usavam o sino. Mas aí eu acho que é muito particular também, a gente pode encontrar uma variação nos terreiros aí, tá bom? Bom, vamos lá. Pergunta do Cavaleiro de Aruanda. Assim é o nome dele aqui no Face. Boa noite, gostaria de saber o que vocês acham sobre os trabalhos dos pretos velhos quimbandeiros, ou não existe? Parabéns pelo programa, Oxalá lhes abençoe. Sou de Minas Gerais, Governador Valadares. Obrigado, viu, meu irmão? Um grande abraço para todos aí de Minas. A audiência daí é bem grande, a gente tem muitas participações do pessoal daí de Governador também, a gente recebe muitas mensagens, o pessoal no Estudar em Casa também, é bacana. Bom, vamos lá, existe sim a linha dos pretos velhos quimbandeiros. Eu até citei quando eu estava respondendo a pergunta de Exu, que há uma linha de caboclos e de pretos velhos que atuam no lado negativo da criação, assim como Exu. Os quimbandeiros também atuam nessa força, na força de quebra de demanda, energias negativas, energias densas. Normalmente, quando o terreiro trabalha com preto velho quimbandeiro, normalmente se tem uma corrente dos quimbandeiros a casas que chamam os africanos. Normalmente eu acho que é isso, quimbandeiros africanos que os terreiros costumam chamar essa linha. Aí vem caboclos, vem pretos velhos. Nem sempre a gente encontra um preto velho quimbandeiro trabalhando em um terreiro de Umbanda. Normalmente esses pretos velhos são muito mais ligados à magia. Por isso, na Umbanda, quando estão presentes,
atuam diretamente à quebra de demandas, energias densas, negativas, ligadas exatamente a rituais, às vezes. Tá? Uma excelente linha, né? E que são sustentados por Pai Omolu na Umbanda. Tanto os caboclos quimbandeiros quanto os pretos velhos quimbandeiros. Uma linha sustentada por Omolu e fortíssima, inclusive é maravilhoso. Às vezes a gente encontra numa corrente de preto velho um preto velho quimbandeiro. Mas como é uma entidade um pouco mais aguerrida, ela é um pouco mais áspera no seu comportamento, é mais direta, diferente do preto velho, né, que se manifesta, aquele preto velho tradicional dos terreiros, em que conversa com calma, com paciência. Esse preto velho, às vezes, nem fala, nem conversa direito, vem para realizar, vem para executar. Então, nem sempre a gente encontra a presença dessa linha misturada com os pretos velhos no terreiro. Mas há casos. Tá? Mas, normalmente, quando o terreiro trabalha com os quimbandeiros, chamam em uma corrente e uma linha específica, tá? Para limpar, para descarregar, que é fantástica, né? Vamos lá? Vamos sim. Bom, tem aqui a da Francine. Boa noite. Gostaria de saber qual a diferença entre entidades, orixás e guia espiritual. Só. Orixás, entidades e guia espiritual. A diferença? Todas. Todas as diferenças. Orixá é orixá. Né? Entidade, na verdade, é só um termo que a gente dá para o guia espiritual. E é isso. Né? Orixá é uma divindade. Uma divindade que está acima do guia. Tá? Vamos de uma forma bem simples aqui. A divindade é aquilo que está acima do guia. A força superior que está acima do guia. E o guia é se eu posso dizer, um trabalhador da força desse orixá. Então o guia responde pelo orixá. Tá? Entidade é a mesma coisa que guia. Ok? Então o orixá está acima e as entidades são aquelas que incorporam no terreiro, conversam, dialogam, enfim. Essa é a diferença, que são muitas, eu teria que, né? São todas as diferenças. Haja programa, né? Mas obrigado, meu irmão, pela participação. Bom, Rafael Félix disse que já fez um curso de Exu com o Mino, meu irmão, e que vai fazer o nosso curso lá no Estudar em Casa. Obrigado, Rafael, seja bem-vindo. Você vai gostar bastante, tenho certeza. Bom, vamos lá, deixa eu só colocar outra mensagem aqui da Marta. Marta Catarina diz: você já ouviu falar em Zé Pilintra africano? Não, Marta, eu nunca ouvi falar, mas pode ser que exista. Há terreiros, né? Complementando a questão do Zé Pilintra, há terreiros que só trabalham com o nome Zé Pilintra. Então você vê assim, só o Zé Pilintra trabalhando, e quando a gente tem uma casa que trabalha com a linha dos malandros ou dos mestres, é comum a gente encontrar, muitas vezes, isso não está nem mais certo e nem mais errado, mas um sobrenome para o Zé Pilintra. Tipo, Zé Pilintra das Almas, Zé Pilintra dos Trilhos, Zé Pilintra do Cruzeiro, Zé Pilintra do Mar, Zé Pilintra africano, podendo haver, não sei. Né? Então, pode haver, não conheço, vou ser sincero, nunca ouvi falar. Mas há casas que trabalham, quando tem ali o conjunto dos médios, dos guias, de mestres, enfim, há manifestação de vários malandros, entre eles Zé Pilintra com um sobrenome específico aí. Ok, Marta? Obrigado, viu, pela participação. Eu vou passar aqui a do Johannes Harten, porque daqui a pouco ele me bate aqui, que ele está me cobrando. Boa noite a todos. Já encontrei um conjunto de pessoas que diz ter existido magos negros que chiam, acho que é isso, chiam com elementais e tiravam até mesmo a vida de uma pessoa. Mas o que eu quero perguntar é se o que recebe o feitiço do mago negro, o alvo, que não tem conhecimento dessa situação, não tem a proteção de espíritos superiores para aliviar sua morte. E outra dúvida é da possibilidade de afastamento dos guias, que isso seja causado por um mago negro. Deu para entender? Deu para entender. Bom, a questão dos magos negros é que assim,
o termo mago negro foi muito trazido, né, pela espiritualidade através do Robson Pinheiro também, entre outros autores, então ficou muito popular esse termo. Agora, quanto a esses magos que você está falando, que existiram em um determinado período, uma determinada época, que manipulavam elementos e matavam pessoas, o processo, né, ainda de causa e efeito, de merecimento, é presente na Terra desde quando a Terra é Terra. Desde quando o universo é universo. Por mais que eu tenha domínio completo de todos os elementais e poder para qualquer coisa, se o outro não precisa passar por aquilo, ele não vai passar. Deus é justo e sempre foi. Mesmo na época dos magos, quando estavam encarnados, na época da grande magia, Deus existia. A justiça divina estava presente. Então, se ele queria fazer o mal a alguém, aquilo não pegaria se a pessoa não precisasse. Assim como um trabalho hoje, se alguém faz para nós, e de alguma forma a gente não precisa aprender com aquilo, e se a gente não estiver receptivo àquilo, aquilo não vai pegar. Nada muda de hoje para o passado, e nem para o futuro. A lei é uma só, e sempre foi a mesma. O que é certo, o que é errado, diante de Deus, Ele que define. Né? Então, se não for do merecimento, não pegará, né, na outra pessoa. E aquilo que a gente oferece, a gente recebe também. Então, a lei de causa e efeito também sempre existiu. Esse é um fator aí geral. Ok? Então, se eles tinham o poder de matar, pode ser que eles tinham talvez um domínio, um conhecimento maior sobre algumas coisas, mas a questão do merecimento também existia lá. Agora, quanto à sua outra pergunta dos guias serem por conta de magos negros, a gente, quando a gente fala de magos negros, né, cria-se uma fantasia muito grande em cima como se eles estivessem preocupados com a gente. Né? O que um mago negro quer com a lã? Né? Se eu fosse um mago negro, eu iria influenciar o presidente dos Estados Unidos. Né? Eu iria influenciar para causar algum mal à humanidade, eu iria influenciar grandes pessoas, grandes nomes e pessoas muito públicas. Eu não vou influenciar alguém, uma pessoa comum. Eu vou influenciar alguém muito grande. Entende que os magos negros, esses seres que estão por trás, que muitas vezes controlam o governo, né? Há casos e há histórias aí, a gente encontra em literaturas que os magos negros estão comandando muitas vezes alguns países, né? Enfim, mas é exatamente isso. Você acha que ele vai perder tempo dizendo, eu vou afastar o guia do Alan porque quero que o Alan se ferre? Mago negro, esse ser que foi trazido, né? Esse estudo sobre os magos negros que foi trazido, já mostra que são seres muito inteligentes, muito racionais, muito superiores à nossa consciência, né? Eles estão em um nível vibracional muito baixo, mas são muitíssimo inteligentes. Está muito longe da nossa realidade. Então, nós não lidamos com magos negros. Ok? Diretamente. Isso é outra alçada. Já não é mais ao nosso alcance. Então, essa ideia de que os magos negros afastaram os guias, eu não entenderia nem o porquê. Para eles não faz diferença se você tem um guia ou não. Porque somos comuns. Ele ele influenciaria pessoas que podem mover uma multidão, uma nação, e não pessoas comuns. Ok? Os espíritos que nos influenciam são comuns, normalmente. São espíritos que trazem um sentimento de raiva, de ódio, que querem a nossa energia vital. São espíritos que necessitam, né, desse contato com os vícios humanos. Esses espíritos de magos negros estão em um nível de consciência muito superior. Ele complementa aqui, Alan, que se o afastamento dos guias seria por trabalhos pagos, quando ele cita magos negros. Não, nem isso, porque assim, as pessoas também que manipulam essas magias e rituais para destruir a vida de outro e tudo mais, eles mal têm acesso a um escravo. Não é assim, ele tem acesso ao mago negro só porque ele é um bruxo. Não é assim. Não é assim. Os magos negros não são controláveis
os caras têm uma baita inteligência, uma baita estrutura, e vai ser controlado por alguém que diz mãe de santo e ganha R$100, R$200 para fazer um trabalho? Pelo amor de Deus, né? Não faz nem sentido. E outro detalhe, a pessoa dizer que os guias foram afastados por causa de um trabalho é outra ignorância. Ninguém é capaz de afastar o guia de ninguém. Se você acredita nisso, você está desqualificando completamente o seu guia. Não funciona assim, o guia está do meu lado, vem o obsessor, amarra o guia e leva embora. Eu não entendo como funcionaria isso. Os guias são seres muito evoluídos, muito iluminados, que ultrapassam inúmeras barreiras energéticas e estão muito preparados para lidar com tudo o que há aqui na Terra. Não são espíritos que qualquer magiazinha vai tirar eles do nosso lado. Né? Então, não, isso não acontece de forma nenhuma. Assim como pai de santo e mãe de santo não prende guia de ninguém. Né? Ponto final. É verdade. Bom, a Milena, acho que é Milena Hilgenberg, acho que é isso. Tá. Boa noite. Toda a cidade de Irati, que fica no interior do Paraná e região, está passando por diversas dificuldades e devido às fortes chuvas, muitas pessoas desabrigadas e necessitadas. Peço que enviem boas vibrações e orações. Estamos ajudando como podemos. Axé. Bacana, vamos colocar o nome, o seu nome e a sua cidade, né, nas nossas orações e pedindo também que os nossos ouvintes repete o nome dela, por favor, e a cidade. É a Milena Hilgenberg, cidade de Irati, no Paraná. Bacana. É bom o pessoal daí também, né, se solidarizar, né? Exatamente, criar um envolvimento e todo mundo pudesse ajudar. É bacana quem está próximo, quem está junto, puder, né, auxiliar o próximo. Não aconteceu nada aí com a sua casa, com você, mas ir na casa do outro ajudar, os irmãos aí que estão ouvindo também dessa cidade, que possam aí ajudar o outro. Vamos lá. Você quer que eu passe? Não, eu passo daqui. Tá. Fabiana, boa noite, Alan. Aproveitando que o dia de Santo Antônio está chegando, existe alguma oferenda para o Exu casamenteiro? Ou melhor, se há alguma ligação entre eles? Muito bom, viu, Fabiana? Bom, não existe e não existe Exu casamenteiro também. O sincretismo existe apenas como uma ligação de credos, né, de devoções aí. O Exu com o Santo Antônio, mas não tem nada a ver com o fato, não existe o Exu casamenteiro porque a gente está chegando num período de Santo Antônio, então vamos pedir casamento para Exu. Não é bem isso não, tá? É somente o sincretismo. Não há nenhuma ligação e não há nada o que se fazer. Ok, Fabiana? Obrigado, viu? Bacana a sua pergunta, curiosa, né? Bacana a sua pergunta, obrigado. É verdade. Bom, eu vou passar aqui do Rafael Geraldo. Boa noite de novo. Gostaria de saber se é necessário tomar banhos de descarrego antes das giras de Umbanda para podermos nos purificar ou não tem necessidade e depende de cada terreiro? Você já respondeu. Depende de cada terreiro. É claro que a gente tem que ter consciência que não basta apenas um banho de descarrego, né? O termo talvez seja popular. Vou tomar um banho de descarrego. Mas eu não posso tomar somente um banho de descarrego para a gira. É claro que cada terreiro vai seguir o seu procedimento e pode ser que o seu te oriente a isso. Ok, não vou dizer que isso é errado. Mas nós orientamos que o banho deve ser ao mesmo tempo de limpeza e imantação, preparando aquele médium para aquela energia. Ele precisa limpar, neutralizar, mas ao mesmo tempo ele precisa repor essa energia e se preparar. Né? Então, todo o trabalho tem que haver, sim, alguns preceitos, entre eles o banho, as suas firmezas, se há. Tem que haver um resguardo energético, evitando comer carnes, todo tipo de carne, ter relação sexual, tentar ter um dia mais tranquilo, para que você não fique agitado na hora da gira ali, não consiga se concentrar, não consiga ser um bom canal. Então há alguns procedimentos. Ser médium não é só executar. Eu tenho que preparar para executar. Eu tenho que... a gira, na verdade, começa quando você acorda. No momento que você acorda, começou a gira de Umbanda. A sua gira não vai começar lá às 8 horas, sei lá. A sua gira vai começar na hora que você acorda. Naquele momento você tem que falar. Você já tem que saber. Bom, hoje é o dia da gira. Eu tenho que me preparar diferente. Eu acordo diferente. Tenho que tentar ser o mais calmo e paciente possível.
tenho que tomar os meus banhos de ervas, fazer o meu resguardo, ter uma alimentação mais balanceada, para não chegar na gira com a barriga cheia, comer alguma besteira, alguma bobagem, aí a pessoa passa mal e fala que foi egum, quiumba, sei lá, e na verdade foi a comida, né? Então, tem todo um preparo importante, né, para que a pessoa possa chegar. Tentar assistir TV com coisas que não são tão violentas, manter a emoção controlada. Tudo isso é essencial para que a gente possa ter um bom trabalho, ser um bom médium, ser um bom canal ali na hora dos trabalhos espirituais. Tá bom? Isso é geral. A gente encontra, pelo menos aí na maioria dos terreiros, um certo procedimento, né? O que é importante seguir. Bom, antes de passar a próxima pergunta, só quero lembrar vocês que agora, no mês de julho, dia 5 de julho. Isso, 5/7. 5/7, no Templo Escola Casa de Lei, estaremos abrindo turma de desenvolvimento mediúnico aos sábados. Sábados, das 4 às 6 horas da tarde. Desenvolvimento mediúnico aos sábados. Todos são bem-vindos, tá? Como as vagas são limitadas, é importante reservar com antecedência. Entra no site www.casadelei.org.br casadelei.org.br e reserva a sua vaga. Lá no site tem um banner, né, uma imagem do lado direito do site, escrito Desenvolvimento Mediúnico. Clicando ali, você já vai direto para a página onde tem as informações do conteúdo do curso e o formulário no final da página para você poder preencher e reservar a sua vaga. Certo. São limitadas. Se você quer participar, participe. Algumas pessoas perguntaram se podia entrar no de quinta. Eu falei que já não tem mais como entrar no de quinta, porque a gente já está com muito conteúdo passado e qualquer pessoa que entre agora não vai entender nada do que está acontecendo. Tá? Importante, aqueles que querem entrar, já vai lá, reserva a sua vaga para não ficar de fora. Vai ser bacana. Dia 5 de julho, né? É isso aí. Bom, a Sandra Sanches, aproveitando até mesmo esse comunicado seu, ela diz assim: não tenho conhecimento sobre a Umbanda e fui convidada a trabalhar. Tenho dúvidas, não é melhor obter conhecimento antes de começar a trabalhar? Sandra. Perdão, volta a pergunta. Ela diz: não tenho conhecimento sobre a Umbanda e fui convidada a trabalhar. Tenho dúvidas, não é melhor obter conhecimento antes de começar? Com certeza, né? Por isso que a gente tem, no nosso curso de desenvolvimento mediúnico, ele é dividido por estágios. Nós temos um primeiro estágio, que dura um período em que a gente, no mínimo, tem que entender o que é Umbanda, né? O que não é Umbanda, o que é Umbanda, o que são orixás, o que são linhas de trabalho e a nossa mediunidade. É o básico. No mínimo, a gente precisa entender isso, porque como eu vou para um terreiro exercer a minha mediunidade se eu não sei o que é mediunidade? Eu vou incorporar um orixá, ou cultuar esse orixá, eu não sei o que é orixá. Eu vou cultuar e incorporar um guia, eu não sei o que é o guia. Eu vou cambonear, eu não sei o porquê que o guia está usando elemento. Eu chego para bater cabeça, eu não sei porque bate cabeça. Né? Enfim, existe todo um procedimento e toda uma estrutura para se poder realizar. Nós somos muito contra o fato de você é médium, entra aqui, veste o branco e acabou. Eu sou bastante contra isso porque o médium só vai executar e nunca vai entender nada. O processo do desenvolvimento mediúnico é importante você estudar, entender, rever conteúdo, reforçar as questões, porque você precisa saber o que você vai fazer. É por questão de consciência. A gente prefere ter um médium que saiba muito do que aquele que não sabe nada e a gente pode manipular. Porque há casos de terreiros que preferem os médios que, olha, você só entra aqui e vai fazendo o que eu te mando. Essas pessoas são fácil manipuláveis. Então, vá buscar conhecimento, vá buscar informação, de alguma forma, vá entender o que se passa com a sua vida. Porque às vezes você fica preso a dogmas, a conceitos, a situações religiosas impostas em outros cultos, vive cheio de medo, cheio de fica preso a quizila, preso a não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que não tem nada a ver com Umbanda. Então, estudar nos liberta. Permite que a gente amplie muito mais o nosso campo mediúnico e muito mais. A gente se torna, sem dúvidas, um médium bem melhor quando a gente tem bastante informação. Né? A informação só soma, só agrega, né? Só te estrutura, cria uma base e você pode caminhar segura. Você fala, poxa, isso que está sendo feito, eu sei o porquê está sendo feito.
Isso é fantástico. Do que fazer e você não sabe o porquê. Mas você fecha o olho e reza. É maravilhoso, claro. A nossa fé está depositada nisso. Mas não entender, ao mesmo tempo cria medo, preocupação, enfim. E eu não sei o que fazer sem o terreiro. Eu não sei quem eu sou. Eu falo aqui sempre, né, eu fiz parte de um terreiro durante um período da minha vida. Esse terreiro fechou. Durante 7 anos eu participei desse terreiro, de 7 para 8 anos. Esse terreiro fechou e eu me vi um médium que incorporava todos os guias, me achava um excelente médium até o momento. E aí você se depara com a porta de um terreiro fechada e você não sabe exatamente nada do que você fazia. Você se depara com onde estão os meus guias, onde estão os orixás, o que eu faço agora. Então, um médium que estuda, que se prepara, se ele sai de um terreiro, se o terreiro fecha, se ele decide sair da casa, se ele decide seguir a sua vida, ou mesmo se ele decide permanecer no terreiro, ele é um médium seguro, porque ele tem consciência do que está acontecendo ali. Isso é essencial para todo médium. Bom, recado final então para o nosso programa de hoje, né? Nossa, já chegamos mas ao tem final. Tantas perguntas aqui. Eu sei. Tem bastante pergunta, mas eu queria que você passasse, Vânia, por favor, a programação de amanhã na rádio, quarta-feira e de sexta. Tá, bom, amanhã, quarta-feira, às 15 horas, tem a Mãe Márcia com o programa Conhecimento Superior. Às 19 horas tem o programa Umbanda do Bem. Gente, são 2 horas de programa para vocês perguntarem também. Logo depois vem o programa Umbanda Consciência e Juventude com o Franz. Logo depois do Franz vem a Mãe Márcia novamente com a reprise das 3 horas da tarde. É um ótimo programa, quem não pôde pegar aí por conta do serviço, dá para ouvir à noite. E na sexta-feira tem às 8 horas da noite o programa Mãe Divina com Marcel Oliveira, Nicolas Peripoli e Gisele Ranieri. Todos irmãos queridíssimos nós, de todos os programas. A rádio é muito seletiva, né? Apesar que há um combinado, né, para a pessoa fazer o programa na rádio, e a rádio é muito seletiva. Às vezes a pessoa fala, eu queria fazer um programa, e a gente gosta de saber a proposta, né? O que esse programa vai trazer como base, a vivência e o que vai fornecer ao ouvinte. Então todos os irmãos que estão com a gente são irmãos de braço direito, de verdade, e que a gente... se eu fosse médium, frequentaria qualquer uma dessas. Se eu fosse um médium e não um dirigente que tivesse uma casa, frequentaria qualquer um desses terreiros que hoje aqui tem como apresentadores da rádio. Então, as pessoas que estão aqui são de extrema confiança e grandes irmãos. Então, participem dos programas, ouçam e aprendam. Sempre temos o que aprender. E Copa do Mundo tá aí, né? Vamos com calma. Ai, meu Deus. Vamos com calma, né? Porque vamos andar tranquilamente na rua, deixar, né, os turistas darem as suas voltas aqui em São Paulo, conhecerem Itaquera. A Vânia tá rindo aqui. Mas é verdade, tem que deixar aqui o pessoal aproveitar. Então, cuidado com as manifestações. Se você bebe, maneira, fique em paz e, enfim. Gente, eu vou... A cobrança que nós temos que fazer, exigências que nós temos que fazer aqui é no dia da eleição. É aí que a gente tem que ser exigentes também, né? Agora é paz e tranquilidade, porque não adianta nada. Bom, vamos lá? Vamos encerrar, dar tchau. Gente, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desculpa por muitas perguntas que ficaram aqui, mas se vocês quiserem, não se importarem em passar para os próximos, senão no próximo programa eu repasso para lá novamente. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer novamente o carinho da audiência. Lembrando os médiuns que estão no desenvolvimento mediúnico de quinta-feira no templo, que estão ouvindo. Na quinta-feira não temos aula por conta deste feriado. Vamos deixar aí os gringos darem uma volta em São Paulo, né? Não vamos atrapalhar o passeio deles. Brincadeira, mas a gente... para o pessoal descansar mesmo, porque a gente não para. A gente vai em dia a gente tem aula em dia, mesmo que não tenha metrô, a gente tem aula, se der feriado a gente tem aula e tudo mais. Então, nesta quinta nós não temos aula e na outra que é feriado nós teremos, ok? Um grande abraço a vocês, a todos os irmãos ouvintes que estão aqui, mais uma vez nos dando esse carinho, compartilhando, vivenciando com a gente esse momento. Muito obrigado. 1 hora é pouco, eu sei, mas infelizmente é o
tempo que a gente consegue administrar para conseguir entrar no ar e, de alguma forma, interagir com vocês. Grande abraço, ouvem a rádio. Semana que vem, às 9 horas da noite, terça-feira, estaremos aqui ao vivo com o Casa de Lei. Acessem o nosso site, casadelei.org.br. Recomendamos também o Estudar em Casa, estudaremcasa.org.br. Grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo,